Seu meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos terminando o livro de Jonas. É um livro curtinho, portanto, nós já estamos no fim de Jonas. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. No vídeo passado, nós deixamos Jonas às margens do continente, largado por um peixe. E aí, Deus, uma vez que salva Jonas desse incidente em que ele é jogado às águas, salva a sua vida, ele faz um novo apelo, ele dá uma segunda chance a Jonas e ele manda que Jonas vá até a cidade de Nínive, que era uma das principais cidades do Império Assírio, sabendo que os assírios eram extremamente violentos e eles não tinham nenhuma consideração pelo povo de Jonas. Jonas observa aquilo que Deus determina, ele obedece e ele vai imediatamente para Nínive. Nós vimos no vídeo anterior que Nínive era uma cidade grande, na verdade a gente viu que a cidade de Nínive mesmo não era tão grande, mas os arredores eram grandes, de tal maneira que a gente precisaria de uns 3 dias para chegar de uma ponta à outra de toda essa região. O que é que Jonas faz? Ele vai até o centro da cidade, onde as pessoas estão andando, passando, etc. E ali ele começa a entregar a mensagem de Deus. Uma cidade de Nínive é uma cidade enorme. Nesse desenho aqui, nós temos uma ideia de como Nínive era grande, com todas as muralhas de Nínive, que está bem do ladinho do rio, o rio passa quase às portas, né, quase por dentro da cidade. Num certo momento, depois do desenvolvimento da cidade, ele até é englobado por Nínive. E aqui a gente vai ver os templos dos deuses dos ninivitas, palácios, enfim, e a quantidade de casas que existia lá. Então é ali que Jonas vai pegar, é ali que Jonas vai entregar a mensagem de Deus para eles. Qual era essa mensagem? Ele estava dizendo o seguinte, que se vocês não se arrependerem, estavam condenados por Deus. Então, Deus haveria de condená-los, de extirpá-los, de destruí-los por conta dos seus pecados. E esta cidade, segundo a palavra, segundo as palavras de Deus, ela seria subvertida. Muito bem, o problema aqui é o seguinte, o que eu entendo por a cidade ser subvertida? Pode ser destruída? Pode. Pode vir a desaparecer? Pode significar isso. Mas pode significar também uma virada, uma transformação, ou seja, eu mudo a cidade do jeito que ela é agora para um outro jeito. Então, em verdade, o que a palavra de Jonas estava dizendo é que, se eles não se arrependerem, eles seriam destruídos, mas que a cidade seria, de uma forma ou de outra, subvertida. Se não ouvirem, destruídos. Se ouvirem, transformados. O que acontece é que os ninivitas ouvem. Os ninivitas escutam. Apesar de tudo que se fala dos ninivitas, que se pensa dos ninivitas naquela época, os ninivitas escutam. E escutam de forma imediata, ao contrário do que Jonas fez. Porque quando Jonas ouviu, ele saiu. Ele quis fugir da presença de Deus. Aqui não. Aqui os ninivitas escutam o que Jonas está falando e eles acreditam. Eles acreditam, sim, que vão ser destruídos. Eles então proclamam um jejum, eles se vestem de panos de saco, eles quem? Todos,
inclusive o governante maior, que a palavra chama de rei. Ele não era um rei propriamente dito, mas ele tinha a função de rei. Ele era um governante. Mas ali, até mesmo o rei, esse governante, ele se veste de pano de saco. O que é? Quando a palavra fala pano de saco, é um pano absolutamente incômodo, desconfortável, feio, que não protege nada. É um pano feito de pelo de cabra e que serve para mostrar a humildade, a penitência e o arrependimento. Ou seja, o rei tira as suas vestes reais, as pessoas tiram as suas vestes normais do dia a dia e se vestem da forma mais humilde possível, da forma mais desconfortável possível, demonstrando arrependimento, humildade e penitência diante de Deus. O rei faz mais. O rei sai do palácio vestido de pano de saco, ele senta no chão, no meio do pó e no meio da cinza. Nós já vimos que outros personagens faziam isso e fizeram isso. Jó, por exemplo, nós já vimos que fez isso. O que quer dizer quando se senta no meio do pó e no meio da cinza? Quer dizer que aquela pessoa está demonstrando quão frágil ela é, o quão inútil é a sua vida. Ela é impotente, ela não pode fazer nada, ela não tem poder nenhum. Ela está dizendo para as pessoas que ela é pó, que ela é cinza, que ela é nada. Ela está largada no chão, no meio do pó, no meio da cinza. O rei faz isso. O rei faz isso. Isto significa dizer o seguinte, que eles estão tentando mostrar para Deus que eles estão arrependidos, que eles estão tentando fazer uma penitência, eles estão demonstrando fragilidade e inutilidade, que eles dependem da misericórdia de Deus. O rei faz mais. Ele diz, não só nós aqui, todos. E eles pedem uma ordem, um decreto, para que todos façam isso. Todos observem o jejum, todos observem o pano de saco e tudo isso acompanhado de clamor a Deus, ou seja, pedindo misericórdia a Deus, porque eles entendiam que Deus tinha o poder, sim, de a qualquer momento fulminar com todos eles. Dizem alguns estudiosos que, inclusive, os animais foram vestidos de pelo de cabra, né? De pano de saco. A gente não sabe se isso realmente aconteceu ou não, mas se eles estavam desta tal maneira arrependidos e penitentes, é muito provavelmente que eles jogaram por sobre os animais também um tecido que incomodava, um tecido que espelhava a sua humildade, a sua fragilidade. Deus, aqui, nós vamos observar uma mensagem muito clara. Deus não tem obrigação nenhuma de perdoar. Deus não tem obrigação de perdoar, porque Deus é justiça. E se alguém fez algo errado, este alguém vai ter que assumir o seu erro e assumir as consequências das suas ações. Os ninivitas sabiam disso. Os ninivitas tinham consciência disso. Os ninivitas sabiam que Deus tinha poder suficiente para fazer aquilo que ele quisesse fazer. Mas o povo tinha esperança na misericórdia de Deus. O povo ninivita, daquele jeito, eles tinham esperança, eles sabiam que podia não dar em nada, eles podiam fazer o que eles quisessem. Se Deus não os perdoasse, eles seriam fulminados, eles seriam condenados. Mas era uma tentativa de demonstrar arrependimento e de dizer o reconhecimento que eles tinham pelo poder de Deus. E Deus viu sinceridade naquilo. Deus viu sinceridade
nesta humilhação, neste arrependimento. Deus viu sinceridade no clamor e no pedido de misericórdia. E Deus aceitou. Olha que coisa interessante aqui. Jonas era um profeta e os profetas eram julgados pela realização das suas profecias. O que significa isso? Significa dizer que se Jonas profetizou a destruição de Nínive e Nínive não era destruída, é porque Jonas não era profeta. Esta era a ideia naquela época em relação às profecias. Mas o que Jonas não estava levando em consideração e o que o povo às vezes não levava em consideração e ele teve que aprender a duras penas isso, é que as profecias, os avisos de Deus são condicionados. Então, se ele diz, se você se arrepender, eu mudo de ideia. Em verdade, se você se arrepender, eu me arrependo do que eu vou fazer. Não um arrependimento como um arrependimento de homem, mas um arrependimento no sentido de mudar aquilo que eu tinha em mente em fazer. Porque se você se arrepende verdadeiramente, Deus então não vai executar a condenação, porque houve arrependimento. Deus não tem prazer na condenação. Deus tem prazer no arrependimento. Deus tem prazer na verdadeira adoração. Então, a profecia, ela era condicionada. Significa dizer, então, que se os ninivitas mudaram o seu comportamento, se arrependeram, clamaram por misericórdia, Deus muda o veredito, a decisão. Ele não vai mais condenar, apesar da profecia, porque a profecia é condicionada. Então aqui o que acontece é que ele deixou de destruir os ninivitas. Ele deixou de destruir. Então a profecia teve o seu valor? Sim, porque Deus deixou bem claro que este ou aquele final poderia acontecer, ou a condenação ou o arrependimento com a sobrevivência. Nós não sabemos se os ninivitas se tornam adoradores de Deus. Muito provavelmente isso não aconteceu, porque depois, mais para frente, nós vamos ver nas palavras da Bíblia que os ninivitas continuaram adoradores dos seus próprios deuses. Então, eles não se converteram ao Deus, eles não se tornaram adoradores de Deus, mas eles se arrependeram. E aí, isso nos leva, então, a uma frase, né? a uma colocação de Jonas. Deus é clemente e misericordioso, tardio em irar-se. O que significa dizer isso? Que ele demora para fazer a condenação, porque ele vai dar chance para as pessoas. Tardio em irar-se e grande em benignidade. Ele salvou todo aquele povo e que se arrepende do mal. Cuidado com essa palavra arrepende do mal. A tradução para o nosso português é arrepende do mal, mas o sentido não é arrepender-se como nós nos arrependemos de fazer uma coisa errada. Aqui arrepender é no sentido de não fazer aquilo, de mudar de ideia. Porque Deus muda de ideia no sentido de que ele não vai destruir, exatamente porque houve arrependimento, porque a profecia foi condicional e a condição foi suprida. Então, como a condição foi suprida, agora ele pode muito bem não destruir o povo. Jonas fica muito irritado. Ele fez de tudo para fugir, não deu certo, teve que ir, foi, fez o que tinha que fazer e ele viu que depois, ao final do tempo que foi programado ali de resposta, Nínive não desaparece. E ele faz
ele se posta, né, num lugar onde ele enxergava toda a cidade. Ele esperava que Deus mandasse raio, trovão, alguma coisa para destruir todo aquele povo, porque Jonas não gostava dos ninivitas, dos assírios. E ele fica ali esperando que a cidade seja destruída. Mas a cidade não é destruída. Ele agora ele quer morrer. Agora ele diz, me mate, porque olha só. E então Jonas fica ali no sol. Aquela região é uma região de muito calor, um sol muito forte. Deus então faz nascer uma boboreira. Essa boboreira cresce rapidamente e ela fecha o local de tal maneira que Jonas fica protegido dos rigores do sol. E ele fica ali tranquilo até que no dia seguinte Deus manda um verme. Destrói a boboreira morre por conta do verme. E aí Jonas fica ainda mais irritado, mais irritado. Jonas questiona Deus. Jonas quer saber por que Deus está salvando aquele povo. Não é qualquer povo. O problema era o povo. O problema eram os ninivitas, o problema eram os assírios. Por que ele teve que perdoar? Por que ele não destruiu? Ele questiona a decisão de Deus. E Deus pergunta para ele, é razoável essa tua ira? É razoável isso? É razoável você ficar irado porque eu não destruí o povo? É razoável você ficar irado porque eu destruí a boboreira? Eu destruo o que eu quero, o que eu não quero, eu não destruo. Jonas não entende Deus. Jonas acha que ele tem razão. Ele questiona o direito de Deus, o poder de Deus. Agora, Deus questiona Jonas. Por quê? Por que essa irritação? Por que você quer me dizer o direito que eu tenho, o direito que eu não tenho? Eu tenho o direito de destruir? Sim, mas eu tenho o direito de livrar. Eu tenho o direito de exercitar misericórdia. E Deus perdoa os ninivitas, os assírios. Estes mesmos assírios foram instrumento de Deus para punir o povo de Israel. Porque ele levantou os assírios para conquistar e destruir o reino do norte, Israel, o reino do norte de Israel. Por que ele fez isso? Porque os ninivitas se arrependeram, mas o reino do norte não. Haviam profetas no reino do norte, clamando, ensinando, pedindo para que eles se arrependessem. E em momento nenhum o povo de Deus se arrependeu. Mas os ninivitas sim. Deus perdoa os ninivitas. E ele mantém os ninivitas e depois ele levanta os ninivitas como instrumento seu para punir a idolatria e o pecado de Israel do norte. Deus é soberano e esta sua soberania é inquestionável. Ele é soberano e poderoso para fazer, para agir como lhe agradar. Deus faz como lhe apraz, porque ele é soberano, porque ele é poderoso. E ninguém tem o direito de questionar as suas ações, as suas decisões. Amém, amados? Bons estudos.